Olá, turminha, tudo bem? O canal Santos The Best está no ar a partir de agora. Eu, Samuel, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar de Santos nessa segunda-feira, né? Ressaca ainda da partida de ontem contra o Guarani. Vamos falar de Gabigol. Quero falar sobre o Santos está tentando contratar um volante para reforçar o time e muito mais. Antes, se inscreva, ative o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, ajuda no engajamento do canal, ok? Então, sem perder tempo, vamos falar do Santos nessa segunda-feira. Primeiro, todo mundo chateado de ressaca, porque o Santos mais uma vez tropeçou ontem feio, né? No jogo contra o Guarani, nós tomamos aquele gol no último lance da partida, não pode acontecer, isso é uma aberração da natureza, tomar um gol no último lance. Santos que não fez uma grande partida, mas estava levando o resultado, 1-0. E aí, por lambanças novamente do seu treinador, que mais uma vez escalou mal, depois fez alterações ruins, e o Vojvoda que não está se encaixando com o Santos. Essa que é a realidade nesse momento. E alguns jogadores também estão muito abaixo, e o Santos que não está somando pontos. Aí o Gabigol mais uma vez não jogou, o Gabigol que já não tinha jogado contra o Palmeiras, praticamente entrou no finalzinho, né? E agora não foi para o jogo contra o Guarani, e o Santos começa novamente com os mesmos erros da temporada passada. Começa a poupar jogador aqui, poupa o Neymar aqui, tudo bem que o Neymar vai voltar só em fevereiro, depois da cirurgia, e vai poupando jogadores e o time não vai somando pontos. O Santos precisa somar pontos para classificar, os 8 primeiros que vão classificar para a próxima fase. Se o Santos não conseguir somar pontos, não ganhar os jogos, como é que vai classificar para o Neymar e o Gabigol estar à disposição num mata-mata, por exemplo? Então não tem como. O Vojvoda ontem colocou aquele lazarento, aquele Lautaro Dias, que é ruim para chuchu. O cara me perde um gol que até a minha tia com trombose na perna faria o gol, porque não tem como. O gol livre, ele conseguiu chutar por cima. Era só dar um toque na bola e fazer o gol. Não, ele chutou por cima e perdeu aquele gol. E além disso, ele atrapalhou o Santos no gol que foi anulado. Além de ele não fazer gol, ainda perde um gol e ainda foi o culpado do Santos ter o gol do Tassiano anulado. Porque ele entrou na frente do goleiro bem na hora que o Tassiano bateu na bola e a bola cruzou e entrou no gol. Então ele foi um jogador que não tem condições de vestir a camisa do Santos. Um treinador que põe esse jogador tem que apanhar de cinta esse Vojvoda. Tá de brincadeira. Aí alguém vai falar, Samuel, mas também não adianta colocar o Robinho Júnior que não faz nada, o Matheus Xavier não faz nada. Eu concordo, o Robinho tá decepcionando realmente. Tudo bem, ele jogou pouco ontem, não teve tantos minutos, mas quando entra também tá muito devagar. O Robinho ainda é um jogador que precisa de ganhar mais massa muscular, de ter um pouco mais de confiança para depois ser lançado no profissional. Ele está muito tímido ainda, tem uma qualidade, mas talvez o Robinho não seja tudo aquilo que a gente imagina. Talvez ele vá ser um bom jogador só, e nada mais. Mas a gente ainda tem esperança nele. Talvez ele voltar para o sub-20, jogar mais um pouco, e depois que ele volte para o profissional e seja colocado aos poucos, como ele vem sendo, mas ele está entrando muito devagar, muito mal. Mesmo na Vila, que seria o reduto dele ali com a torcida pressionando, mesmo assim ele também não está entrando muito bem. Um pouco melhor do que quando joga fora, mas ainda está muito devagar. Então é um jogador que ainda não tem confiança para demonstrar o seu futebol. Então a gente não pode contar com o Robinho. O Matheus Xavier também. O Santos foi eliminado da Copa São Paulo pelo Cruzeiro, ele não fez nada contra o Cruzeiro, não só ele como os outros. Então a gente tem que pensar também que precisa trabalhar a base, sim, mas tem que ter cuidado, porque nem todos estão preparados. O Vinícius Lira já eu acho que está um pouco mais preparado. Ele fez um bom jogo contra o Guarani. Então, vai ter que intercalar esses jogadores da base junto com o time principal, mas o Santos ainda está muito longe, o treinador está escalando muito mal ainda, insistindo com jogadores que não têm condições, como o Lautaro, não tem condições. O Tassiano acho que melhorou um pouco. Ontem o Roleiser, que está jogando muito mal, mas ontem ele conseguiu jogar um pouquinho melhor ali pelo meio. O Roleiser, quando joga aberto na ponta, não é a dele. Quando ele joga centralizado no meio, ele ainda consegue dar alguns lançamentos. Como ele colocou o Barreal 2 vezes na cara do gol, o Barreal que está de brincadeira, perdeu um segundo gol lá, que ele poderia ter feito, e o Santos no primeiro tempo poderia ter saído na frente. Mas o Santos fez um jogo razoável, o Brazão foi o melhor jogador do Santos na partida, salvou
porque pegou um pênalti, salvou o Santos fora as outras defesas que ele fez, e aí o Santos foi castigado porque jogou muito mal, dormiu naquele 1-0 achando que fosse segurar. O Vojvoda colocou o time para segurar o 1-0, mas não foi possível. No finalzinho, o Santos tomou um gol, foi castigado, a bola pune, e o Santos perdeu os 3 pontos. E agora, um time que ganhou uma, empatou uma e perdeu a outra, só tem 4 pontos. Precisa ganhar desesperadamente do Corinthians na próxima quinta-feira na Vila, né? 7h30 da noite, vai ter que jogar para fazer os 3 pontos, não vai ser fácil, mas jogando em casa, tá, o Gabigol pode ser que jogue ainda, é uma dúvida, mas a gente está ainda muito... O Santos jogando muito mal, principalmente fora de casa. Jogou muito mal essas 2 partidas fora de casa. Contra o Palmeiras ainda foi um pouquinho melhor no primeiro tempo, deu uma equilibrada. No segundo jogou muito ruim. Depois, no primeiro tempo, foi bom. Mas aqui no jogo contra o Guarani, o Santos não fez um grande jogo. Teve os lances de gol, sim, mas é um time que quer classificar, quer chegar na frente, tem que ter vencido o jogo de ontem, beleza? E o Vojvoda tá fazendo merda, escalando mal, com jogadores que a gente falou agora que ele tá insistindo e não tem condições, e a gente espera que o Vojvoda consiga colocar o Santos da melhor forma daqui para frente, beleza? Agora, eu queria falar sobre reforços, contratações e possível saída. Primeiro, falar de saída do Tiquinho Soares, tá? Centroavante do Santos, que não vai ser aproveitado, o Santos está tentando arrumar uma negociação para ele, e o Remo, clube que foi recém-promovido à elite do futebol brasileiro, vai disputar 2026 agora o Brasileirão, o Remo está tentando se movimentar e reforçar. E o Marcos Braz, que é o homem forte do futebol do Remo, está interessado no Tiquinho do Santos, certo? O Vojvoda não conta mais com o Tiquinho no elenco. O Santos chegou a tentar fazer uma rescisão com o Tiquinho, mas ela foi prontamente descartada. Essa situação não avançou. E aí agora o Remo está interessado no Tiquinho, 35 anos, e o Marcos Braz, então, está tentando fazer essa negociação com o Santos, mas o salário dele é 1.700.000 quase. Então o Remo não tem condições nem de pagar 1 milhão, eu acho. E aí o Marcos Braz falou que pretende arrumar esse dinheiro para pagar o Tiquinho com torcedores ilustres do Remo, que tem um poder aquisitivo grande. E aí sim faria uma proposta ao Santos para levar o Tiquinho por empréstimo de uma temporada aí, certo? E vamos aguardar para ver se dá certo. Tomara que seja viável. Assim o Tiquinho joga e o Santos conseguiria se livrar do salário, mas inteiro não, porque o Tiquinho não vai abrir mão do todo o salário que ele ganha, 1.700.000, para jogar no Remo por 500 mil reais, 800 mil reais. Não vai. Então o Remo não tem condições de pagar o salário acima de 1 milhão, mas está tentando ver se consegue arrecadar esse valor com os seus torcedores ilustres lá, pessoas que estão sempre da parte de comando do Remo, torcedores que possam ajudar o Remo a contratar o Tiquinho. Vamos aguardar para ver se eles fazem uma proposta oficial. Por enquanto, o Marcos Braz procurou o Santos para saber da possibilidade, também os empresários do Tiquinho, para ver se ele quer jogar pelo Remo o Campeonato Brasileiro, beleza? E para finalizar, o Santos está tentando contratar um jogador aí. Primeiro, falar só do Inestrosa, tá? Lembra que o Santos tentou contratar o ponta Inestrosa? E estava certinho com o Boca, 5 milhões de dólares. O Santos tentou, aí já estava certo com o Boca estava adiantado na negociação, e o Inestrosa estava encaminhado com o Boca, só que teve uma reviravolta. O Vasco da Gama, que está quebrado também, conseguiu contratar o Inestrosa, que está chegando ao clube de São Januário por 6 milhões de dólares. O Boca fez a proposta de 5 milhões, aí estava quase vendido para o Boca, aí o Vasco ofereceu 1 milhão a mais e o Inestrosa está indo para o Vasco por 6 milhões de dólares. Então, o colombiano, que foi alvo do Santos, vai jogar no Vasco da Gama. É brincadeira, né? E aí o Santos está tentando, então, um outro jogador para o setor de meio campo. Trata-se, sabe de quem? José Caicedo. Isso mesmo. José Caicedo. O Santos abre negociação com o Pumas do México pelo volante José Caicedo. O Santos iniciou as tratativas com o Pumas do México para tentar a contratação do volante colombiano José Caicedo. A proposta do Peixe é por empréstimo, com a opção de compra.
as conversas estão em andamento. A informação foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande, certo? Que é muito bom também aí no cenário do futebol sul-americano aí. E desde o fim da temporada passada, o Santos está procurando reforçar o setor de meio campo. E aí depois do Loyola, que não deu certo, foi embora, foi para o Pisa da Itália, o Santos tenta, então, a contratação do Caicedo, 23 anos, jogador jovem, né? Se encaixa no perfil do Santos aí, que tem um jogador que tenha mobilidade no meio campo e intensidade. Características que o Vojvoda quer, aquele jogador que vai de área em área, né? Ele defende e ataca, que chega na frente. Ele terminou a última temporada como titular absoluto do Pumas, porém nesse ano perdeu espaço no time mexicano. Foi reserva em vários jogos e nem sequer entrou na última partida. Então, o Santos tenta a contratação dele por empréstimo. Agora, vamos ver se vai dar certo, né? Ele é cria do Santa Fé, da Colômbia. O Caicedo iniciou sua carreira em 2019, passou pelo Júnior Barranquilla também, Pumas do México, e tenta aí o Santos contratar esse jogador, beleza? Cara, aí eu fui pegar aqui o Caicedo, ele tem 1,85 m, um jogador alto, volante, né? 23 anos, e tem contrato com o Pumas até 30 de junho de 2027. Um contrato um pouco longo. Então o Santos tenta contratar o Caicedo, viria a princípio por empréstimo, com o Santos colocando a opção de comprá-lo caso ele faça uma boa temporada pelo Santos, beleza? Então, José Caicedo, volante do Pumas do México, o Santos tenta contratá-lo para essa posição de meio campo. Não sei se precisa tanto de um jogador nessa função, mas o Vojvoda está pedindo e o Santos está indo atrás. E eu acho que o Santos precisa de atacantes, no plural, porque precisa de atacantes. Você viu ontem no jogo, aí o Lautaro é horrível, o Tassiano é meia boca, não tinha o Gabigol, não tinha o Neymar, aí colocou o Robinho, que ainda, a gente já falou, é um jogador ainda que está muito inconstante, o Matheus Xavier, idem, etc. O Miguel Terceiros também não passa confiança. Então o Santos precisa de atacantes, no meu entendimento. Mas está indo atrás de um volante, porque o Vojvoda está pedindo esse jogador nessa posição, beleza? Deixa a opinião de vocês nos comentários, dê o like, compartilha e a gente volta com muito mais de Santos aqui no canal. Valeu, um forte abraço, até a próxima. Eu fui!